Amigas e amigos, tem um grande dilema, um nó górdio aí que a direita precisa resolver nesse processo eleitoral em curso, que é a Constituição. Eles não podem negar a Constituição, porque seria assumir o golpe, e isso não atende aos objetivos deles de levar o processo golpista adiante, e certamente eles precisam criar uma outra institucionalidade. Agora não pode fazer isso na frente do povo, rasgar a Constituição na frente do povo. Vão procurar aí os seus becos, os seus guetos para fazer isso às escondidas, né? E se utilizam para fazer isso, se utilizam nesse processo, nessa transição, podemos dizer assim, esses mecanismos marginais, sobretudo a Operação Lava Jato, né, que atua à margem do Estado Democrático de Direito, à margem da legalidade, para ir criando essas condições. Agora, as eleições estão aí. E a Constituição estabelece regras democráticas para as eleições. Como eles vão fazer isso? Criar puxadinhos, fazer uma emenda disso, um projeto daquilo outro, para fazer uma virada de mesa? É uma possibilidade, mas ainda é uma questão, isso, né? É um ponto de interrogação, uma questão ainda não respondida. E o que a gente vê nesse processo é exatamente isso, a atuação desses mecanismos marginais, a mídia, né, criando cada vez mais esse ambiente insalubre, né, no debate político, nas questões políticas, nas questões essenciais, criando esse ambiente nauseabundo, infecto. Né? E fala-se do pessimismo da população, as pesquisas atestam isso aí. Agora, esse pessimismo vem de onde? Vem exatamente desses comportamentos, porque o povo olha para isso aí e fala: tô fora, não entro nessa aí de jeito nenhum. Enquanto isso, e aí eles ficam criando, é isso, né? Cria desordem para depois procurar a ordem, alguém que põe ordem. Cria-se dificuldades para vender facilidades, como se diz aí no popular. Tem aí um evento realizado no Supremo Tribunal Federal, desse tal de Conselho Nacional de Justiça, que estava lá, a gente... Né, falando da mídia, o tema era 30 anos sem censura, a Constituição de 1988 e a liberdade de imprensa, né, que tratou de temas como liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Ali, eu tenho falado aqui que a mídia sufoca a liberdade de imprensa, o monopólio, né, não tem liberdade de imprensa. Tem uma questão ideológica de grupos econômicos que se constituem para dominar, né, o setor de comunicação. Isso cria mídia, que é mediação ideológica. Não tem nada de imprensa, não tem liberdade de expressão, não tem respeito à Constituição, né, aos preceitos estabelecidos na Constituição de democracia, né, de igualdade, respeito à individualidade, a busca da verdade, a ética jornalística e tudo mais. A mídia engole tudo isso e cria esse monstro, esse monstrengo aí, que é um cartel mafioso, né, metido na corrupção, na mentira, na manipulação e etc, etc. Estava lá a Carmen Lúcia falando groselha, disse, por exemplo, sem imprensa livre a justiça não funciona bem, o Estado não funciona bem, imprensa livre, então solte a imprensa, deixe a imprensa ser livre, tire a imprensa das mãos desses cartéis, desse cartel mafioso, desses grupos monopolistas, né, corruptos, sujos à raiz do cabelo. Olha aí a retórica, né? Isso é retórica, conversa fiada, conversa para boi dormir, que não tem correspondência com a realidade, o mundo da ficção, o mundo fake. Isso aí é fake news. O Miro Teixeira estava lá, esse deputado aí da rede, chegou a fazer uma proposta indecente, imoral, dizendo que os jornalistas deveriam ter a mesma imunidade constitucional de advogados no exercício da profissão, ficando isentos de responder a processos de indenização e crimes contra a honra como injúria e difamação. Aí deixa esses cachorros loucos aí fazendo o que bem entende, já tem, né? Porque não é, eles desrespeitam a Constituição, a lei, os códigos todos aí da democracia, eles passam por cima, então é um cartel, uma ditadura, o PUM, né? O Partido Único da Mídia, né, é uma ditadura mesmo, que não respeita nada. E aí ele quer, então tira, já que ninguém respeita mesmo, tira tudo isso aí, deixa esses cachorros loucos lá, tira, rosnar, caluniar, politicar, né, criar esse ambiente infecto, esse ambiente de imundície. Né? Tem aí alguns dados aí que eles apresentaram lá, diz que quase 60% dos casos relacionados à liberdade de imprensa que chegam ao judiciário são motivados por alegações de difamação, com o pedido de danos morais, né, segundo o Conselho Nacional de Justiça. O que eles mais fazem é desrespeitar a lei, a Constituição, a civilidade. A gente não tem civilidade nenhuma. Isso é fascismo, mídia fascista. Pega aí os ratos que eu tenho falado aqui, a rataria pretoriana midiática, e vê o comportamento deles, como eles tratam as coisas, os seus adversários políticos.
O Estadão chega a dizer nos seus editoriais, chega a utilizar termos altamente machistas, depreciativos, falando da presidenta Dilma Rousseff, figura desengonçada, monstrengo criado por Lula, isso é coisa que se fala, isso é machismo, isso é preconceito social, o demiurgo de Garanhuns, como eles tratam Lula e tudo mais. Quer dizer, tudo isso é normal, está dentro do que prevê a Constituição, a civilidade, a civilização. Olha aí como é um ambiente infecto, ambiente de rato, rato imundo, rato de esgoto. Essa gente aí que diz que é jornalismo, liberdade de imprensa, que a Carmen Lúcia falou e tudo mais. É a mesma coisa, a lógica da Operação Lava Jato, que vem se utilizando muito disso. Precisamos da opinião pública, essa história de opinião pública, Precisamos da imprensa, precisamos não sei do que e tudo mais. Para quê? Tem um caso aí, por exemplo, o Sérgio Moro recuou aí se declarando incompetente para julgar o caso lá dos pedágios do Paraná. É bem conhecido, isso aí ficou na gaveta, agora ele falou, não vou julgar mais isso aí não, deixa pra lá, envolvendo os tucanos, porque ele queria ali, na verdade, pegar o Tacla Duran. Teve lá uma tal de denúncia de um desses doleiros aí, Adir Assad. Aí ele viu que por aí não dava nada, que ele falou, não. Aí o que ele alegou? Ele alegou que estavam com muito trabalho, muitos processos. Eu não vou ter tempo de... Ele não tem tempo, para ir atrás de Caixa 2, para ir atrás das denúncias e mais denúncias aí de corrupção. Como não teve tempo para verificar o caso lá de Maringá, do seu amiguinho, não teve tempo para ver as contas CC5 que drenaram 30 bilhões de dólares que passaram embaixo do seu nariz na Operação Banestado, etc, etc. Ele nunca tem tempo. O tempo dele é dedicado. É isso, eu comentei aqui no vídeo passado, fazer passeios pagos aí por sinecuras nesse mundo da propina, esse sumidouro de Caixa 2, que é esse grupo Lídio do João Dória e outras coisas mais, do Grupo Globo, fazer palestra na Petrobras junto com o Pedro Parente, com recursos da Petrobras, e etc, etc. Esse é o tempo dele. Há tempo para verificar essas coisas, É isso. Ele sentiu o cheiro. Agora eu pego o Tacla Duran. Quando ele viu que não ia pegar, ele falou, não, eu não tenho tempo para cuidar disso aí, deixa pra lá. Tem tucano aí, não é petista, não é ninguém de esquerda, ninguém progressista. O Gilmar Mendes tem posto o dedo nessa ferida. Tem falado isso. Não é à toa que ele virou alvo dos nichos de corrupção da Lava Jato, dos esgotinhos nauseabundos aí. Essa revista Cruzoé, que é dos antagonistas, aqueles corruptos, esses Josias de Souza, coisa do tipo. Uma campanha de violência contra ele, contra o Gilmar Mendes. É que o Gilmar Mendes é o Gilmar Mendes, Segura o rojão, fala, pode vir que aqui, pode vir em quente que eu estou fervendo, como diz o povo. E eles lá fazendo a usina de infâmia, essas frases de porta de banheiro de rodoviária. Tem o Deltan Dallagnol, publicou uma interessante lá, que ele diz que a corrupção, se disfarça de buracos nas estradas, falta de medicamentos, crimes de rua, miséria, como se esconde, dificilmente é responsabilizada pelas mortes que causa. A corrupção, seu doutor Deltan, cara de broa azeda, ela não se disfarça, ela é visível nas suas atitudes. Visível na atitude de vocês da Operação Lava Jato, de varrer Caixa 2 para debaixo do tapete. Visível nessas atitudes do Sérgio Moro, de fazer confraternização lá em Maringá com o corrupto Erivaldo Souza, condenado pela justiça, com os conluios que existe aí no Tribunal Moro, no TRF4, enfim, lá no Supremo Tribunal Federal, com o grupo de magistrados que trabalham a serviço do Grupo Globo, serviçais do Grupo Globo. Isso tudo é a corrupção. A corrupção se vê também, broa, nessa questão aí deste Juan Grabois, que eu acho que até deve ser parente do Maurício Grabois, porque a família, os pais do Maurício Grabois chegaram lá da Bessarábia, onde eles moravam, a origem da família, chegaram pela Argentina, deve ser parente. Só um parênteses aqui, que ele foi advogado argentino, que é ligado a movimentos sociais e que também é um dos consultores do Pontifício Conselho de Justiça e Paz. A história do terço, que o Papa benzeu e tal, e a Polícia Federal barrou ele. Atitude fascista, olha o que é isso aí. Para dizer o seguinte, olha, aqui quem manda somos nós, Ele vai aqui, vai conversar com o Lula, depois vai sair, vai dar entrevista, tal, então corta, está proibido de falar. Caçou a palavra dele, olha aí a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão.
né? E a mídia agora vai criando intriga, dizendo, não, o Vaticano, tem o Vaticano News aí, falou que, que o Papa não mandou ele, que não mandou ter, se ele foi lá e tal, né? Querendo criar bate-boca. Aí vai o Juan Grabois, responde e tal, e eles triplicam e criam, ou então simplesmente começam a procurar coisas para fazer acusações, como é a prática deles da Operação Lava Jato. É dizer que tem isso, tem aquilo, que não fala em nome do Papa, não fala em nome do Vaticano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso, né? Olha, eles não têm pudor, não têm vergonha, não têm parâmetro. Eles não foram tratar do mérito da questão, foram procurar coisinhas para ir jogando aqui, jogando ali, para desqualificar e desmoralizar esse processo aí, a visita, né, do Juan Grabois. Né? Aí vem falar do pessimismo do eleitor, né? Tem aí um editorial do Estadão que fala disso, né? Mostra aí a pesquisa Datafolha, né, dizendo que a popularidade do Michel Temer, né, que tem 3% só de aprovação. Tem uma outra pesquisa do Instituto Locomotiva, publicada no jornal Valor Econômico, que diz que 48% dos entrevistados, para 48% dos entrevistados, a vida não melhorou nos últimos 12 meses e 23% consideram que a vida ficou pior. Ao mesmo tempo, 85% acha que a política está igual, pior ou muito pior. Né? Aí a conclusão do Estadão, quem ganha com isso são os liberticidas, aqueles que justamente por não terem compromisso com a democracia. É isso aí, né? Olha aí, o Estadão defendendo o Temer, defende o Temer, diz que o Temer fez aqui uma agenda de reformas que melhorou muito o país, a Dilma praticamente arruinou a economia nacional e foi defenestrada, né? Querendo dizer, foi defenestrada por isso, é aquela história, né, que a gente pega na mentira. Eles alegam as pedaladas, não sei mais o que, agora ele está dizendo aqui que ela foi defenestrada por isso, porque ela arruinou a economia. Arruinou para quem? Beneficiou quem? Aquela história que eu sempre digo aqui, quem paga e quem recebe. Aí falando do Temer, o Temer, ao contrário, restabeleceu o diálogo com deputados e senadores, né, e um comportamento essencialmente democrático, criou as condições necessárias para reorganizar as contas públicas e encaminhar uma importante agenda de reforma. Era o programa da direita aqui, as reformas neoliberais, reforma da Previdência Trabalhista, PEC 55 e tudo mais. Prossegue tudo isso aliado à escolha de uma competente equipe econômica, controlou a inflação que sob Dilma havia desembestado, tirou o país da recessão e devolveu ao setor produtivo a capacidade de criar e gerar emprego. Onde isso aqui? Onde tem isso aqui? Como era o país quando eles deflagraram a marcha golpista em meados de 2013? Quem jogou o país na recessão? Quem criou esse desemprego monstruoso? E cadê a recuperação do emprego? Cadê a recuperação da economia? Cadê tudo isso? Cadê os direitos do povo? E não quer que o povo fique pessimista? Essa que é a questão aí para a gente refletir, né? Procurar, enfim, os caminhos para a gente enfrentar tudo isso. Né? Eu falo aqui, repito, que o grande problema, o grande desafio nosso aqui é o PUM, o Partido Único da Mídia. Esse é o grande desafio nosso aqui. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o Outro Lado da Notícia. Um abraço e até a próxima.